O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 121 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a sua primeira parte, na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no seu terceiro capítulo. E hoje leremos dos números 946 ao 953. Parágrafo 5º. A comunhão dos santos. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Esse artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior. Que é a Igreja, senão a Assembleia de todos os santos? A comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe na Igreja a comunhão dos bens. No entanto, o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Como essa Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu transformam-se necessariamente em um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas, sancta, e comunhão entre as pessoas santas, sancti. Sancta sanctis, o que é santo para os que são santos. Assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais, no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis, sancti, são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, sancta, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo, koinonia, e comunicá-la ao mundo. A comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos 2:42. A comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da Igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. A comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis, os quais, por meio dos próprios sacramentos, como por outras tantas ligações misteriosas, são unidos e incorporados a Cristo. Sobretudo, o batismo é, ao mesmo tempo, porta pela qual se entra na Igreja e vínculo de união com Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão realizada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, esse nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. A comunhão dos carismas. Na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens graças especiais para a edificação da Igreja. Portanto, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Tudo era posto em comum. Tudo o que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que é comum com todos, e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. A comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. O amor não é interesseiro.
o menor de nossos atos praticados na caridade, irradia em benefício de todos nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão. Na nossa catequese de hoje, ouviremos a audiência geral do Papa Francisco, de 30 de outubro de 2013, sobre a comunhão dos santos. O Papa começa: hoje gostaria de falar sobre uma realidade muito bonita da nossa fé, ou seja, da comunhão dos santos. O Catecismo da Igreja Católica recorda-nos que com essa expressão se entendem duas realidades: a comunhão com as coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Meditemos sobre o segundo significado. Trata-se das verdades mais consoladoras da nossa fé, porque nos recorda que não estamos sozinhos, mas existe uma comunhão de vida entre todos aqueles que pertencem a Cristo, uma comunhão que nasce da fé. Com efeito, o termo santos refere-se àqueles que acreditam no Senhor Jesus e são incorporados nele na Igreja mediante o batismo. Por isso, os primeiros cristãos chamavam-se também santos. O Evangelho de João testemunha que antes de sua paixão, Jesus rezou ao Pai pela comunhão entre os discípulos, com as seguintes palavras: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Na sua verdade mais profunda, a Igreja é comunhão com Deus, familiaridade com Deus, comunhão de amor com Cristo e com o Pai, no Espírito Santo, que se prolonga numa comunhão fraterna. Essa relação entre Jesus e o Pai é a matriz do vínculo entre nós cristãos. Se estivermos intimamente inseridos nessa matriz, nessa fornalha ardente de amor, então poderemos tornar-nos verdadeiramente um só coração e uma só alma entre nós, porque o amor de Deus dissipa os nossos egoísmos, os nossos preconceitos e as nossas divisões interiores e exteriores. O amor de Deus dissipa também os nossos pecados. Se existir esta radicação na nascente do amor, que é Deus, então verificar-se-á também um movimento recíproco, dos irmãos para Deus. A experiência da comunhão fraterna leva-me à comunhão com Deus. Estarmos unidos entre nós leva-nos a permanecer unidos a Deus. Conduz-nos para esse vínculo com Deus que é nosso Pai. Eis o segundo aspecto da comunhão dos santos, que eu gostaria de ressaltar. A nossa fé tem necessidade da ajuda dos outros, especialmente nos momentos difíceis. Se estivermos unidos, a nossa fé fortalecer-se-á. Como é bom amparar-nos uns aos outros na maravilhosa aventura da fé. Digo isso porque a tendência a fechar-nos no privado influenciou também o âmbito religioso, de tal modo que muitas vezes temos dificuldade em pedir a ajuda espiritual de quantos compartilham conosco a experiência cristã. Quem de nós nunca sentiu insegurança, confusão e até dúvidas no caminho da fé? Todos nós vivemos isso, e eu também. Faz parte do caminho da fé, faz parte da nossa vida. Nada disso nos deve admirar, porque somos seres humanos marcados pela fragilidade e limites. Todos nós somos frágeis, todos temos limites. No entanto, nesses momentos de dificuldade, é necessário confiar na ajuda de Deus, mediante a oração filial, e ao mesmo tempo, é importante encontrar a coragem e a humildade de nos abrirmos aos outros, para pedir ajuda, para pedir que nos dê uma mão. Quantas vezes fizemos isso e depois conseguimos resolver o problema e encontrar Deus mais uma vez? Nesta comunhão quer dizer comum união, somos uma grande família, onde todos os componentes se ajudam e se sustentam entre si. E consideremos outro aspecto. A comunhão dos santos vai além da vida terrena, vai além da morte e perdura para sempre. Esta união entre nós vai mais além e continua na outra vida. Trata-se de uma união espiritual, que deriva do batismo, e não é interrompida pela morte, mas graças a Cristo ressuscitado, está destinada a encontrar a sua plenitude na vida eterna. Existe uma união profunda e indissolúvel entre quantos ainda são peregrinos neste mundo, entre nós,
e aqueles que já ultrapassaram o limiar da morte para entrar na eternidade. Todos os batizados da terra, as almas do purgatório e todos os beatos que já se encontram no paraíso formam uma única grande família. Essa comunhão entre a terra e o céu realiza-se especialmente na prece de intercessão. Estimados amigos, dispomos desta beleza. É uma realidade nossa, de todos, que nos faz irmãos, que nos acompanha no caminho da vida e que depois nos levará a encontrar-nos no céu. Percorramos esse caminho com confiança e alegria. O cristão deve ser alegre, com o júbilo de ter muitos irmãos batizados que caminham com ele, animado pela ajuda dos irmãos e das irmãs que percorrem este mesmo caminho para ir ao céu, e também com a ajuda dos irmãos e das irmãs que estão no céu e intercedem por nós junto de Jesus. Vamos em frente, ao longo desse caminho com alegria. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!